gente, a gente tá aqui no México. A gente escolheu esse lugar tão simbólico da sociedade mexicana para contar para vocês o que a gente descobriu nesses últimos 10 dias aqui. Estamos na zona arqueológica de Teotihuacan, que foi uma cidade pré-colombiana construída 100 anos antes de Cristo, então um lugar com muita energia e, enfim, um lugar muito especial para falar sobre o México. Então, começando, o México é a segunda maior cidade da América Latina, é o Distrito Federal, a Cidade do México, e é uma sociedade muito grande e complexa. Então tem um pouco diferente da Guatemala, que tinha um outro momento. O México tem uma complexidade maior. E, na verdade, começa a existir um novo movimento político que se inicia em 2012, com o movimento Yo Soy 132, que foi uma mobilização de jovens urbanos contra a candidatura do atual presidente Peña Nieto, que vai a uma universidade fazer uma campanha política e é rechaçado pelos alunos, principalmente porque ele é do partido PRI, que foi um partido que ficou durante 72 anos no poder aqui no México e tava há 15 anos sem estar no poder, e os jovens estavam se reivindicando contra a volta desse partido, né? E aí ele vai na universidade, os jovens rechaçam ele e ele depois diz que os jovens tinham sido pagos, etc. Enfim, história que a gente conhece. Os jovens fazem uma mobilização de não fomos pagos e começam a fazer um vídeo mostrando a matrícula deles. Esse movimento se espalha por todo o México, ganha uma dimensão nacional. Muitos jovens começam a se mobilizar e cria um novo ecossistema da sociedade civil mexicana. Movimentos e organizações que já existiam ganham mais força e novos começam a existir, muito ligados à questão de temas da cidade, urbanos, mobilidade, mídia independente. A mídia independente que se fortaleceu muito, especialmente depois de 2012, porque como era quem dava visibilidade para os estudantes e para as coisas que aconteciam, já que os meios de comunicação tradicionais aqui recebem muita publicidade de governo, enfim. A mídia independente se fortaleceu muito, quem já existia se fortaleceu e cresceu, e surgiram novas formas de fiscalizar ou contar, enfim, e criar conhecimento sobre política e também denunciar, e gerou quase que uma sinergia, assim, quanto mais crescia a cobertura da mídia independente sobre o que acontecia, quanto mais cresciam os movimentos, mais crescia a audiência e o acesso às mídias independentes. O Daniel do Animal Político até nos disse que foi esses movimentos e a mídia independente andam de mãos dadas. E, enfim, mudanças institucionais que houveram desse movimento, uma delas foi um movimento de reforma política chamado Reforma Política que conseguiu mudanças institucionais muito importantes para a participação cidadã, que foi a possibilidade de um plebiscito, foi a iniciativa popular e a terceira, que é a mais importante, que a gente vai falar um pouquinho, que foi a possibilidade de candidaturas independentes, ou seja, candidaturas sem estarem vinculadas a partidos. E aí, a partir disso, que foi em 2013, 2014, é permitido que cidadãos possam ter alguns critérios, possam ser candidatos aqui sem ter partido político, são independentes. E tem um exemplo aqui no México que é muito interessante, que é de um estado que se chama Jalisco. Um grupo que tinha se formado, que queria formar um partido chamado Wiki Partido, depois que, enfim, além da burocracia ser muito grande para formar um partido, depois que foram permitidas candidaturas independentes, eles resolveram ter um candidato, na verdade apoiar um candidato independente, e apoiaram um jovem de 24 anos na época, hoje ele tem 26, que foi eleito, é o Pedro Kumamoto. A gente passou um dia e meio, na verdade, acompanhando as atividades do mandato. Depois a gente vai contar melhor todos os tipos de inovação tecnológicas e as ferramentas que eles estão usando. E tecnologias sociais e digitais, como a gente fala. Total. E aí a gente vai, enfim, depois a gente conta melhor sobre isso. Foi uma mudança, é uma das coisas que tá... Enfim, a campanha da Wikipolítica fez uma campanha totalmente horizontal. Foi a campanha mais barata do México. $13 mil captado com crowdfunding, totalmente voluntária. O
Pedro é eleito, e aí eu acho interessante porque eles falaram nas entrevistas, a gente tava experimentando, a gente não fazia a menor ideia, a gente nem queria, nem imaginava que ia ser eleito, e eles são eleitos, né? Eles são eleitos porque realmente é um grupo que é eleito, o Pedro é apenas um veículo, né? Uma figura, e todas as decisões que o Pedro toma é feito em consenso com o mandato dele, e enfim, eles têm tecnologias incríveis. Você chega no mandato do Pedro, parece estar num coworking mesmo. E, bom, essa foi uma mudança muito importante. E eu acho que é dos pontos de inflexão aqui no México que a gente quer acompanhar muito de perto. 2018 vai ter uma nova candidatura, vai ter uma nova eleição, em que uma candidata indígena vai se candidatar. Estão fazendo avaliando, e ela vai se candidatar, então vai ser a primeira candidata indígena independente à presidência. Então é isso, eu acho que as candidaturas independentes podem apontar, tem suas sombras e suas luzes também, mas podem apontar um momento muito importante de inovação política e de inovação e de atualização de uma democracia. Acho que vale acompanhar, né? Teve a resposta institucional, que foi mudar a lei, mudar as possibilidades, e agora eles precisam avaliar, e a gente tem que ficar de olho para ver o que funciona e o que não funciona. É isso que a gente queria contar para vocês. Valeu.